Os destaques da sessão ordinária desta semana você confere no balanço da sessão. Parte do imposto de renda pode ser destinada a projetos que atendem crianças e adolescentes em Pouso Alegre. Programa Municipal de Castração bate meta e já esterilizou mais de 5 mil animais em 3 anos. Governo de Minas defende acordo com a Vale. Isenção de IPI na compra de carros por autônomos e pessoas com deficiência pode valer até 2026. O Jornal da Câmara está no ar. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e este é o Jornal da Câmara. O PL 5.149 de 2020 prorroga até 31 de dezembro de 2026 a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na aquisição de automóveis para a utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas com deficiência. A autora da proposta em debate no Senado, senadora Mara Cabrilli, do PSDB de São Paulo, argumenta que a isenção do IPI é um instrumento importante de amparo aos motoristas autônomos, cada vez mais numerosos, e de inclusão das pessoas com deficiência. Cerca de 12 milhões de brasileiros são portadores de diversas deficiências. Pessoas que, apesar das limitações, têm o mesmo direito de ir e vir. A maioria dos transportes públicos no Brasil já possui assentos preferenciais. Muitos são adaptados para transportar passageiros cadeirantes. Mas quando se trata de veículo próprio, essas pessoas ainda enfrentam dificuldades para adquirirem e para adaptá-los. Atualmente, está em vigor a lei que isenta do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, pessoas com deficiência física na compra de automóveis. A mesma lei também garante a isenção do imposto para autônomos que utilizam os veículos para transporte de passageiros, como os motoristas por aplicativos. No entanto, essa medida vale apenas até o final de 2021. Para estender esse direito até 2026, a senadora Mara Cabrilli apresentou um projeto de lei que aguarda a votação no Senado. A ideia do projeto é prorrogar essa isenção por mais 5 anos, até o final de 2026. E muito importante, porque se o sistema de transporte do Brasil já tivesse acessível, e segundo a nossa legislação já deveria, tudo bem, mas não está. Então a gente precisa sim compensar essas pessoas que não têm um transporte público acessível no país. Jéssica Massali, triatleta da Seleção Brasileira de Triatlo, defende a necessidade de estender a vigência da isenção do IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência. Nós, pessoas com deficiência, já vivemos num país com uma logística caótica, onde enfrentamos muitas barreiras arquitetônicas para ir e vir. Então eu apoio que a gente continue com a isenção do imposto para a compra de veículos, para que possamos continuar com a mínima qualidade de vida possível, que é o poder de ir e vir, já que no nosso país existem muitas pessoas com deficiência que dependem de transportes públicos e muitas vezes não conseguem nem utilizá-los. Então, tirar esse direito que é nosso e que ainda é mínimo é muito injusto. A senadora justifica que as dificuldades e os custos que a pessoa com deficiência tem ao adaptar um veículo pode ser parcialmente compensado pela isenção do IPI. A proposta deixa de valer apenas para deficiência física e abrange pessoas com quaisquer tipos de deficiência. Isso permite a inclusão dessas pessoas num conjunto de atividades. Para a pessoa com deficiência, ainda existe a necessidade de adaptação dos veículos. Mas acontece também de uma pessoa cega, por exemplo, que tem que se dirigir para vários locais e a família pode adquirir o veículo para essa finalidade. Ou, ao mesmo tempo, uma família que tenha filho ou filha com espectro autista ou deficiência intelectual e que pode adquirir também com essa isenção de impostos. Se você está à procura de emprego, fique atento às ofertas do CAC em parceria com a CIPA.
Atenção às vagas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a ACIPA, a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Cozinheiro ou cozinheira, pedreiro, auxiliar de produção, vendedor externo, técnico em informática, pedreiro, operador de escavadeira hidráulica, auxiliar de produção solda SMD, operador de trator, encarregado de obras, motorista categoria A e B, assistente de logística, técnico em química PCD, conferente PCD, motorista CAT-D, soldador, ajudante de motorista, lavador de veículos, ajudante de marceneiro, assistente administrativo, ajudante de serviços diversos, telefonista, ajudante de manutenção mecânica e predial, mecânico de refrigeração, serviços gerais, tosador ou tosadora, operador de máquinas, conferente, auxiliar de depósito. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O horário de funcionamento do CAC é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, você pode ligar no 3429-6512. Você pode ainda mandar o seu currículo para o e-mail vagascac@gmail.com. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. O representante do governo de Minas Gerais defendeu nesta semana o acordo que está sendo negociado com a mineradora Vale relacionado à tragédia de Brumadinho, mas foi criticado por outros participantes da reunião da comissão externa que acompanha a questão. A comissão externa que acompanha o acordo entre a mineradora Vale e o governo de Minas Gerais para a reparação dos danos coletivos provocados pelo rompimento da barragem de Brumadinho ouviu nesta segunda-feira o secretário de Planejamento do Estado. O representante do governo mineiro disse que o acordo está sendo negociado para que a sociedade de Minas Gerais consiga receber de forma mais rápida essa compensação e que isso não interfere nas indenizações individuais que os atingidos pela tragédia têm direito de pedir na Justiça. A nossa previsão é de que, se for a julgamento, né, essas questões, né, dessas reparações à sociedade, dos danos morais coletivos, se for julgamento, quem sabe, em 8, 10 anos, a gente receba alguma coisa, o Estado, a sociedade. Não vamos jamais discutir as indenizações individuais que os atingidos, que as pessoas que sofreram diretamente perdas, têm todo o direito. Os outros debatedores contestaram o argumento do secretário do governo de Minas Gerais e voltaram a criticar o fato de o acordo ter sido considerado confidencial pela Justiça. Brumadinho não foi convidado para nenhuma reunião até hoje. Nem o prefeito e nem o representante de comunidade está fazendo parte do comitê pró-Brumadinho. Existe um comitê pró-Brumadinho, que é pró a nossa cidade, e a gente não poder fazer parte? Esse acordo não pode ser construído em cima da premência que os habitantes de Brumadinho e da região têm de receber o valor. Esses direitos não são do Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica, esses direitos são das pessoas, das vítimas que estão ali. O coordenador da comissão criticou a ausência do representante da Vale. Segundo ele, a mineradora repete o comportamento já mostrado durante os trabalhos da CPI e da comissão externa criadas pela Câmara para acompanhar a tragédia de Brumadinho. Infelizmente, a participação da Vale, de maneira pública, é praticamente inexistente. E hoje, infelizmente, a empresa também se nega a participar da reunião. A Vale tem muito lucro, é devedora do Estado e faz chantagem, inclusive utilizando a Justiça, dizendo que a Justiça é lenta e, por isso, justificaria um acordo menor para os atingidos e para o povo. Isso é inadmissível. A seguir, o Programa Municipal de Castração bate meta e já esterilizou mais de 5.000 animais em 3 anos e mais. Os destaques da sessão ordinária desta semana você confere no balanço da sessão. Não saia daí.
sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Cidadão, é muito fácil você continuar participando ativamente da vida política da nossa cidade. Aqui no site da Câmara, você tem um espaço especialmente dedicado para isso. É o Fale Conosco. Basta acessar o nosso site no www.cmpa.mg.gov.br. Lá você clica em Fale Conosco e manda a sua manifestação. Pode ser uma dúvida, um elogio, uma crítica, o que você precisar saber, a gente vai responder para você. Entre no nosso site e participe. Aproveite mais esse canal de acesso e faça com que o nosso trabalho chegue ainda mais perto de você. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na lei orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores. Enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a lei orgânica do seu município. As eleições 2020 vêm aí. Quem te representa? Você sabe quais são os tipos de violência doméstica? Olha só, a Lei Maria da Penha classifica 5 tipos de violência contra a mulher. A violência física, a moral, a patrimonial, a sexual e a psicológica. A violência física é a violência corporal, onde a mulher é agredida com tapas, chutes, coisas nesse sentido. Já a moral é quando a mulher sofre insultos, difamações, mentiras, xingamentos. A violência patrimonial é aquela que a mulher tem os seus documentos ou bens apreendidos, não tendo autonomia nem com o próprio salário. A violência sexual é quando a obrigam a ter relações sexuais, às vezes forçando até o aborto ou impedindo de usar métodos anticoncepcionais. E a violência psicológica é aquela que a mulher sofre danos emocionais, quando diminui a sua autoestima e a faz se sentir incapaz. Esse é um assunto muito importante e agora você sabe. Influência religiosa. A relação entre Estado e religião, até fins do Império, era tamanha que algumas eleições vieram a ser realizadas dentro das igrejas. E antes do processo eleitoral, era obrigatória a realização de missa. Na posse dos primeiros senadores, em 1826, era necessário até um juramento público aos Santos Evangelhos no Paço do Senado, no Rio de Janeiro. Confira agora os destaques da sessão ordinária desta semana da Câmara Municipal de Pouso Alegre. É o balanço da sessão.
Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Pouso Alegre desta semana, foi aprovado o projeto de lei 7.606 de 2020, que institui no calendário oficial do município de Pouso Alegre o Dia Municipal de Combate ao Câncer Infantil e dá outras providências. De autoria do vereador Wilson Tadeu Lopes, do Patriota, o projeto correu em segunda votação e foi aprovado por unanimidade. De autoria do vereador Dionísio Pereira, do Democratas, foi aprovado o projeto de lei 7.593 de 2020, que dispõe sobre denominação de logradouro público Rua Clarice Martins de Oliveira. O mesmo vereador homenageou ainda Isabel Gardina Ramos com a denominação de uma rua, com o projeto de lei 7.613 de 2020. O vereador Dionísio prestou ainda homenagem à memória de Romeu Virgílio Pereira, ao denominar rua com o seu nome. Já o vereador Arlindo da Mota Paz, do PTB, nomeou a primeira ciclovia pública da história de Pouso Alegre com o senhor Darli Dias Barreto. O projeto de lei 7.639 de 2020 foi aprovado por unanimidade. De autoria do vereador Dito Barbosa, do Democratas, foi aprovado o projeto de lei 7.641 de 2020, denominando como Estrada Municipal Benedito Barbosa Pereira. O projeto de lei 7.628 de 2020, do vereador Dionísio Pereira, foi aprovado em segunda votação nesta sessão. O projeto autoriza o cidadão voluntariamente a restaurar e implantar sinalização através de placas e congêneres em logradouros da cidade. O vereador Dionísio Pereira teve ainda mais um projeto aprovado nesta sessão, 7.632 de 2020, que institui no calendário oficial do município o Dia do Combate à Intolerância Religiosa. De autoria do vereador Odair Quincote, do Patriota, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei 7.568 de 2020, que institui o Dia da Folia de Reis no calendário de comemorações oficiais do município. Esta foi a primeira votação, que deve ser apreciada ainda pela segunda vez na próxima sessão. Já o vereador Arlindo da Mota Paz, do PTB, apresentou o projeto de lei 7.622 de 2020, que insere o Encontro de Violeiros do Bairro do Servo no calendário oficial de eventos do município de Pouso Alegre. O projeto foi aprovado em primeira votação e seguirá para a segunda votação na próxima semana. Foi aprovada ainda a emenda 1 de 2020 ao projeto de lei 7.638, que acrescenta o artigo 6º ao projeto de lei 7.638, de autoria do vereador Oliveira Altair Amaral, do Democratas, em primeira votação. Também de autoria do vereador Oliveira Altair Amaral, foi aprovado em primeira votação o projeto de lei 7.638 de 2020, que dispõe sobre a adequação do serviço de segurança e vigilância em instituições financeiras. Agora, o projeto seguirá para a segunda votação na próxima sessão. O programa de castração de animais iniciado pela Prefeitura de Pouso Alegre em novembro de 2017 chega ao final de governo com sua meta totalmente cumprida. Com previsão de esterilizar 4.000 animais até 2020, totalizou até o encerramento das atividades deste ano 5.045 esterilizações de cães e gatos fêmeas, ultrapassando em 25% a meta estabelecida. A ação tornou-se contínua e foi acelerada com a reativação do castramóvel. O atendimento retorna já em janeiro próximo. O serviço é disponibilizado para tutores de baixa renda cadastrados e aqueles assistidos por ONGs de proteção animal, representantes dessas organizações e protetores independentes. Também podem passar pelo procedimento cães comunitários que vivem nas ruas. O atendimento é feito no castramóvel, veículo totalmente equipado para os procedimentos, baseado no pátio da Secretaria Municipal de Agricultura, localizada na Rua Três Corações, 1345, no bairro São João. São previstas 25 cirurgias todos os dias. O tutor do animal deve, antes, fazer o cadastro na sede da Defesa Social, na Avenida Abreu Lima, 84, no centro, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou no local de atendimento. Os documentos necessários são cópias do RG, CPF e comprovante de residência. A documentação passa por avaliação socioeconômica e, se aprovada, o agendamento da cirurgia é feito por telefone. Segundo o coordenador da Defesa Social, Ailton Alves, o cadastro propõe priorizar famílias de baixa renda que não têm condições financeiras para castração em clínicas particulares. Para obter outras informações, os interessados podem entrar em contato com o Centro de Bem-Estar Animal pelo telefone 3449-4020 ou com a Defesa Social pelo telefone 3449-4317.
Depois do intervalo, parte do imposto de renda pode ser destinada a projetos que atendem crianças e adolescentes em Pouso Alegre. E mais, ainda em ritmo dos 300 anos de Minas, a canção Encontro das Águas, de Fernando Bran e Tavinho Moura, você confere no próximo bloco. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Cidadão, é muito fácil você continuar participando ativamente da vida política da nossa cidade. Aqui no site da Câmara, você tem um espaço especialmente dedicado para isso. É o Fale Conosco. Basta acessar o nosso site no www.cmpa.mg.gov.br. Lá você clica em Fale Conosco e manda a sua manifestação. Pode ser uma dúvida, um elogio, uma crítica, o que você precisar saber, a gente vai responder para você. Entre no nosso site e participe. Aproveite mais esse canal de acesso e faça com que o nosso trabalho chegue ainda mais perto de você. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na Lei Orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores. Enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a Lei Orgânica do seu município. As eleições 2020 vêm aí. Quem te representa? Você sabe quais são os tipos de violência doméstica? Olha só, a Lei Maria da Penha classifica 5 tipos de violência contra a mulher. A violência física, a moral, a patrimonial, a sexual e a psicológica. A violência física é a violência corporal, onde a mulher é agredida com tapas, chutes, coisas nesse sentido. Já a moral é quando a mulher sofre insultos, difamações, mentiras, xingamentos. A violência patrimonial é aquela que a mulher tem os seus documentos ou bens apreendidos, não tendo autonomia nem com o próprio salário. A violência sexual é quando a obrigam a ter relações sexuais, às vezes forçando até o aborto ou impedindo de usar métodos anticoncepcionais. E a violência psicológica é aquela que a mulher sofre danos emocionais, quando diminui a sua autoestima e a faz se sentir incapaz. Esse é um assunto muito importante. E agora, você sabe. Influência religiosa. A relação entre Estado e religião, até fins do Império, era tamanha que algumas eleições vieram a ser realizadas dentro das igrejas. E antes do processo eleitoral, era obrigatória a realização de missa. Na posse dos primeiros senadores, em 1826, era necessário até um juramento público aos Santos Evangelhos, no Paço do Senado, no Rio de Janeiro.
Pessoas físicas ou jurídicas podem ajudar os projetos que atendem os jovens em Pouso Alegre através do imposto de renda. Pelo modelo completo de declaração, é possível destinar até 6% do seu imposto para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Saiba mais detalhes. O Fundo da Infância e Adolescência é um mecanismo de descentralização do orçamento das entidades públicas e tem como objetivo financiar projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. Para destinar um valor equivalente a até 6% do imposto de renda, basta escolher quanto quer destinar e depositar no Fundo Municipal até o dia 31 de dezembro. A Caixa Econômica Federal, agência 0147, conta corrente 110, dígito 3, operação 006. Feito isso, envie o comprovante para a Central de Conselhos e esse valor será abatido do que você deveria pagar de imposto ou somado, nesse caso, a sua restituição. As orientações são as seguintes: calcule o valor aproximado do seu imposto devido deste ano que você deverá pagar em 2021 pelo simulador no site da Receita Federal. Faça o depósito ou transferência bancária até o valor na conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Envie o comprovante de depósito junto com seus dados pessoais, nome, empresa, CPF ou CNPJ, endereço e telefone para a Central de Conselhos na Secretaria Municipal de Políticas Sociais, situada na Rua Dr. Jorge Beltrão, 147 no centro. O CEP é o 37.550-264. Mais informações, 35-3449-4233. Minas Gerais carrega em sua história desafios e superação. Terra de gente forte e valente que sempre entoou cantos pela liberdade. Por isso, a canção Encontro das Águas, de Fernando Brant e Tavinho Moura, foi escolhida para marcar a abertura da reunião especial pelos 300 anos de Minas Gerais, realizada no dia 2 de dezembro, no plenário da Assembleia Legislativa. Agora, para encerrar o Jornal da Câmara, vamos executar essa belíssima canção que foi interpretada por Mariana Nunes, Rogério Dailon e Sérgio Rabelo, na Basílica Nossa Senhora da Piedade, situada no Monumento Natural da Serra da Piedade, em Caeté, que carrega em seu relevo a simbologia das montanhas mineiras. O santuário abriga a imagem de Pietá, padroeira de Minas. A obra, datada de 1763, é atribuída ao mestre Aleijadinho. A região de Caeté também foi cenário para a Guerra dos Emboabas no início do século XVIII. Os paulistas, descobridores das minas, estavam estabelecidos nos arraiais que iam de Caeté a São João del Rei. Com essa canção, encerramos então o Jornal da Câmara de hoje. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. O que eu encontro é o que eu não sou, é quem chegou e vem me completar. Nunca minha água chegaria ao mar, eu nem seria esse ribeirão, se o meu caminho fosse a solidão. Nas terras, serras, nos sertões gerais, um dia aqui nasceu uma nação. Eram homens vindos de todo o país, eram ideias que iam ficar a Emboaba, alma aprendiz. Ontem, hoje, nossa terra é o encontro dessas águas, e essas águas sempre vão seguir na direção do mar. E Minas Gerais nunca deixará de ser o altar de homens livres. A liberdade sempre vai morar em todo o coração de montanhês. Gente que é da cidade e é do sertão, que é do futuro e da tradição, que vê primeiro a luz cada manhã. Ontem, hoje, nossa terra é o encontro dessa
essas águas sempre vão seguir na direção do mar. E Minas Gerais nunca deixará de ser o altar de homens livres. Essas águas sempre vão seguir na direção do mar. E Minas Gerais